Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa e como os nossos telespectadores, assim como muitos dos que participam aqui do nosso programa, acabam se tornando de fato nossos amigos pelo convívio no dia a dia, por trocarem em alguns momentos informações, às vezes se passa muita informação e se dá muita informação no programa e a gente tem uma relação, especialmente com os nossos telespectadores, muito próxima pela interatividade. Então já desejar prontamente a todos um feliz Dia do Amigo, que é um dia de celebrar um pouco as amizades que nós construímos ao longo da vida e, claro, nesse dia teremos que trazer aqui dois grandes amigos, parceiros desse programa, para debater um pouco o que está acontecendo na dupla Grenal. Tem Libertadores, Copa do Brasil, a chegada do Nico Lopes, teve corneta já nas redes sociais, tudo isso vai passar aqui pelo nosso Cadeira Cativa, que recebe hoje na ponta esquerda, Evandro Krebs, que é conselheiro do Grêmio, uma das pessoas mais emblemáticas, que tem uma atuação forte nos bastidores do clube e ajuda muito o Grêmio, se esforça muito para que o Grêmio sempre cresça, assim como faz o Dr. José Aquino Flores de Camargo, que está ao centro, não com tanta proatividade em alguns momentos, até pelas funções que exerce fora do futebol, mas com muita vontade de ajudar o Internacional e já se dispôs, já deixou claro aqui no Cadeira Cativa que pretende cada vez mais apoiar o seu clube e certamente a gente vai conversar sobre isso, sobre essas costuras que vão acontecendo nos bastidores e como que os conselheiros, enfim, podem ajudar para a equipe e para o clube como um todo crescer. E também conosco o nosso parceiro Marcelo Salzano, que todas as noites participa do programa nos bastidores, mas como o Luiz Carlos Reck desfruta de um período merecido de férias, é o 5º período no ano, mas é mais do que merecido o nosso chefe. Então, o Marcelo Salzano participa ao longo de toda essa semana conosco aqui no debate. O Evandro Krebs já está me olhando ali e está sorrindo, porque nas redes sociais, a sacanagem com a foto infeliz que foi postada do Nico Lopes foi grande. A corneta foi grande, pelo menos pelo momento. Para quem está em casa, não teve a possibilidade de ver, o Internacional, quando chegou o Nico Lopes, fez uma foto dele no ônibus do aeroporto. E claro que os gremistas pegaram essa foto, disseram que parecia que ele estava no ônibus indo para o Beira-Rio, enfim, até porque tem um ônibus que sai do aeroporto e chega quase ao Beira-Rio, que é o T5 da Carris. Isso virou uma cornetinha de leve nas redes sociais. Mas eu não sei se ela foi tão forte, né, Evandro? Porque depende do resultado de campo. E aí o doutor Aquino já começa a sorrir um pouco, porque a corneta pode ser válida ou não, depende do que vai acontecer nas 4 linhas, né? Boa noite, Evandro. Prazer te receber aqui. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês aqui. Hoje eu tenho que me comportar, estou ao lado aqui de um presidenciável, né? Que isso. Quem sabe sai Foi alguma... governador do estado já. E um presidencial e potencial sempre aí, né, do nosso co-irmão aí. Enfim, mas aproveitando que esse é um espaço esportivo, né? Eu gostaria também de compartilhar aí esse grande abraço a todos os nossos queridos amigos aí que estão aí no dia a dia prestigiando esse programa que já de longa vida e com espaço consolidado, né? E um abraço especial aos meus queridos amigos lá do Movimento Grêmio Multicampeão, que com muita honra eu integro hoje, né? Eu comecei a rir antes ali pelo seguinte, porque como começou a nevar no final de semana, o REC resolveu tirar férias para ir para a Lagoa Vermelha. Aí parou a neve, a semana começou a esquentar de novo, né? Então não se surpreenda se amanhã o REC não estiver de volta aqui. E nem é pé frio, né? Não. O REC é o sofrenil daquele dos anos 70 que ia para a praia, lembra? O personagem emblemático aquele, né? Mas, enfim, essa brincadeira, essa corneta, isso é uma coisa que faz parte, né, do contexto do futebol. Hoje, o nosso vice-presidente, também integrante do Multicampeão, Antônio Dutra, estava brincando que recebeu uma foto hoje onde vinha o Valdívia e o Nico Lopes, né? E aí dizia para ele assim, ó, te prepara que o próximo Grenal vai estar feia a coisa, né? Então, isso aí. Mas, enfim, hoje praticamente nós tivemos 2 anúncios de contratação, né? Um atacante e um zagueiro, né? E é evidente que a dupla Grenal os torcedores, né, ficam muito esperançosos, ainda mais nesse momento agora onde se encerra uma janela de chegada de jogadores. Nós ainda corremos o risco
saída de alguns atletas, né, nessa janela externa, daí, enfim, mas a chegada de jogadores de contratações, né, externas nesse momento sempre nos entusiasma, né? O Nico Lopes aí é um jogador que vem se destacando recentemente, né? Já o zagueiro que chega para integrar o grupo do Grêmio também foi um jogador que nós acompanhamos aí em alguns jogos, particularmente naqueles jogos contra o São Lourenço, né? Onde ele chegou a um título de uma Copa Libertadores, né? Enfim, eu acho que são situações assim que a gente sempre revitaliza, né? Aquele desejo, aquela coisa assim de que finalmente a dupla Grenal e particularmente nós gremistas, nós tenhamos aí uma possibilidade de sonhar efetivamente por uma condição melhor ainda no ano de 2016, qual seja realmente buscar título, né? Acreditando em um Inter melhor, há cerca de um mês, o Dr. José Aquino Flores de Camargo esteve aqui no programa e tratava com muito entusiasmo a contratação do Nico Lopes, até porque o Inter estava em uma fase muito boa no campeonato. Hoje, na avaliação que o senhor faz, o Nico Lopes é de fato a última peça que faltava para o elenco, ou pelo que aconteceu nos últimos 30 dias, o senhor já pensa que o Inter precisa de mais algum tipo ou de trabalho diferenciado que o Falcão pode exercer, ou algum tipo de contratação por deficiência que foi apresentada nesses últimos 30 dias, doutor Aquino? Prazer em receber aqui, boa noite. A satisfação é minha e a alegria de estar no meio dos amigos, no dia dos amigos, igualmente deve ser registrada. E é bom dizer às pessoas que nos ouvem e nos veem que em relação ao Grêmio, eu gosto muito do Grêmio, mas gosto de ganhar do Grêmio. A minha alegria em relação ao Grêmio é ganhar do Grêmio. Agora tenho grandes amigos do Grêmio, o Krebs é um deles. Sabe que o futebol e o esporte é um espaço que a gente aprende a conviver com as pessoas e faz amizades. Tenho grandes amigos no Grêmio, tenho grandes amigos no Internacional. Eu acho que isso nos faz crescer como pessoa, como gente. Quando a gente... E o futebol está ficando muito chato, né? Tem que ter espaço para essas brincadeiras, para essas... Claro. Eu sempre gostei disso, nunca me toquei quando recebo a flauta e também sei fazer. Já que o jogador porque não é pode proibido... ser estúpido, né? Não pode ser... Já que o jogador é proibido de comemorar um título, pelo menos que a gente bobagem, né? possa comemorar dentro desse espírito. Agora, aí, eu né? sempre achei isso uma grande bobagem, né? Eu assisto futebol há mais de 55 anos, Krebs. Então hoje estou com esse blusão azul, peço desculpa aos colorados. Fui surpreendido pelo convite do Marcelo e vi como estava. Mas o meu coração, todo mundo sabe que é vermelho. Mas eu sou do tempo que a gente assistia futebol nas arquibancadas, que a gente ia ao interior, nos campos de futebol, em que se xingava o juiz. Isso nunca foi depreciativo. Hoje o futebol está ficando muito chato. A gente entra no estádio, parece que está entrando num coliseu ou numa peça teatral. Nada contra a modernidade no futebol, as novas praças esportivas, mas eu sou saudoso do Beira-Rio fervendo, da torcida do Internacional. Da antiga Coreia. Exatamente, da Coreia. Acho que hoje, infelizmente, o futebol tem mudado muito, Krebs, e nós estamos cometendo um pecado. Especialmente nós no Internacional, porque eu pelo menos tenho orgulho de dizer que sou colorado e o Internacional é o clube do povo. O Internacional nasceu para agregar e para abrigar, acolher aqueles que não tinham espaço em outros clubes. E essa é a nossa história. E o nosso símbolo sempre foi o negrinho, depois foi burilado por Saci. E ele tem um simbolismo, esse símbolo. Então, quando vejo hoje cada vez mais o público, a torcida humilde do Internacional fora do estádio, eu me preocupo muito. E às vezes eu vejo algumas críticas à atual direção do Internacional, incompreendida pela imprensa, e é preciso que se entenda. As críticas que se fazem hoje à administração do Internacional muito está voltada à elitização do Internacional e à falta de correspondência. Mas isso aqueles não tá que fazem isso... Não, eu com essa acho campanha que dos torcedores de escola pública que tem podem uma assistir campanha aos de jogos? sócio popular que o Internacional não colocou ainda em execução e precisa colocar em execução.
Porque o estádio, a taxa de ocupação do estádio internacional é ridícula. Nós temos hoje um estádio com 50.740 lugares sentados e nosso público médio é inferior a 25 mil pessoas. Se tivéssemos um público médio superior a 35, 40 mil pessoas, eu até compreenderia. Do ponto de vista econômico, eu não vou então investir, mas não. Nós temos hoje um público médio que é inferior a 25 mil pessoas e, portanto, há espaço para se assegurar pelo menos uns 5 mil, 6 mil lugares mais baratos e que essas pessoas que hoje estão sendo alijadas e que fizeram a história do futebol tem que voltar para dentro do estádio. E isso é preciso entender. O futebol foi feito pelas camadas populares. E hoje, com essa elitização do futebol, que a primeira parte a ser expelida parece que são as pessoas que mais dele gostam, né? Então eu quero dizer para vocês que eu me criei vendo, e eu acho que isso é uma das coisas bonitas do futebol. O pobre, o rico, o preto, o branco, o doutor, o operário, eles se encontram nas arquibancadas e convivem com muita facilidade. Esse é o lindo do futebol. Até hoje eu jogo futebol. E onde eu jogo futebol, querem me ofender, não porque eu tenha vergonha do que eu sou, é quando você larga a bola, desembargador, é porque o cara não joga nada. Não, mas o bonito é isso no futebol. Né? E uma das razões porque eu sou colorado é porque eu me identifico com a natureza do Internacional. Essa natureza popular. Tu sabes aquilo que essa foi, digamos, uma grande preocupação com essa mesma sensibilidade que tu estás colocando esse tema. O ano passado, quando o Grêmio criou o só espero que o Grêmio não se abra antes do Internacional, porque seria para nós uma vergonha. Porque a nossa tradição é a tradição popular. O Grêmio já está se voltando muito para o bairro. Mas o Grêmio está aprendendo a lição. Né? Vou te dar esse exemplo assim. O ano passado, quando o Grêmio criou o seu departamento em responsabilidade social, e nós estaríamos completando praticamente um ano agora, uma das iniciativas dentro desse projeto foi a criação da cota social. A cota social direcionada aos moradores da comunidade TRI, que são os bairros do entorno da Arena. E hoje nós temos assim um contingente de pessoas que admiravam, que receberam o clube de uma forma extraordinária, mas que jamais poderiam sequer sonhar aquilo, de que um dia pudessem participar daquela grande festa, que é um jogo de futebol, dentro daquele monumento, daquele equipamento extraordinário. E hoje nós temos assim já uma parcela significativa das famílias daquela região que já tiveram essa oportunidade. Isso é algo extraordinário, cara, porque a alegria, do Internacional como do Grêmio, a alegria dessas pessoas, quando são recepcionadas, né, e são, enfim, acompanhadas desde o início, né, daquele ambiente que envolve a preparação de espetáculo, toda até a finalização do jogo, é algo indescritível, assim, para ver o encanto, a alegria dessas pessoas. Para ver, Krebs, então, quando se critica eventualmente o vice de administração internacional, ele é um sujeito muito inteligente, só que ele está executando a política com a qual eu não concordo, que subjacente que está nessa política é uma política de elitização. Então, você mas está criticando porque o Limeira é o homem que inventou a torcida mista. Não. O que eu quero dizer para vocês é que o espaço da torcida mista existe, mas ele representa menos de 5% do espaço no estádio de futebol. Que eu não imagino um Grenal de 100% de torcida mista. Termina o encanto do futebol. Não é verdade, Evandro? Há espaço para a torcida mista. E a torcida mista é um simbolismo. Simbolismo que significa paz no futebol. Ou seja, nós não ficamos... Eu quero vencer o Grêmio. O Grêmio é meu adversário, mas eu não tenho nada inimigo. Contra... Exatamente. Eu não tenho nada contra os gremistas, contra as pessoas que torcem para o Grêmio, porque elas não devem ter nada contra os colorados. Agora, o Grêmio vai querer sempre vencer a instituição internacional. O Internacional vai querer sempre vencer a instituição Grêmio. E nós vamos vencer e vamos perder. Isso é do esporte. Isso é do futebol. Agora, por favor, achar que nós vamos reinventar o futebol e vamos fazer um estádio com torcida mista 100%, é a mesma coisa que dizer, vão tirar o encanto da pintura plástica do futebol, que é também a torcida, que são os cantos de... Hoje no Internacional, no intervalo, toca reggae, rock e não toca as músicas do Internacional. Então eu fico assim, peraí um pouquinho, nós estamos onde? Estamos num show. Está transformando em um espetáculo. Exatamente, show de rock. Eu não tenho nada contra se faça isso, mas
tem que tocar a música do Internacional, o Papai é Maior, é a música que a torcida internacional cantou no Japão, ou a que nós cantamos, vamos inteiro, ou seja, vão emular a torcida. Ou quando o torcedor critica, ou vai, ou apupa, isso é do futebol, eu me criei, eu não deixei de ser o que eu sou, acho que sou uma pessoa bem-sucedida na vida, mas eu no futebol apupava, eu xingava o juiz, sem jamais partir para a violência. E isso faz parte do ato de torcer. Ou seja, nós não podemos perder a naturalidade, nós não podemos deixar de ver no espetáculo também do futebol um espetáculo plástico, onde a gente vê a alegoria da torcida. A gente vê a torcida do Grêmio, a torcida do Internacional. O que nós temos que combater é a violência, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de excesso. Agora nós não podemos virar um fio e achar que o estádio de futebol vai ser um palco de teatro. Ou que nós vamos fazer do Beira-Rio um palco da NBA. Até porque, se nós tivermos essa pretensão, daqui a pouco a gente vai perder esse público que vai ter preguiça para ir no estádio. Porque eles não conseguem lotar o estádio. O conforto na sua casa vai ser melhor, vai ser maior ainda. Anota o que eu estou dizendo. Se o Internacional e o Grêmio não trouxerem o seu público mais modesto, eles jamais vão lotar os seus estádios. O Internacional agora está numa situação difícil na tabela. Eu aposto com vocês. Se o Internacional não melhorar, eu espero que isso não aconteça, que ele reaja logo para que a gente não passe dificuldade. Mas se tiver a dificuldade, a primeira coisa que ele vai fazer, e ele vai fazer porque tem que fazer, é vai baixar o ingresso. Porque ele vai precisar alocar o estádio para jogar contra o time. Já fez domingo passado. Quem chegava com a camisa já não pagava o ingresso. Pois é, os 5 mil primeiros que entraram no estádio com a camisa oficial, 5 do Inter entraram de graça. Até essa promoção foi alvo de crítica e com razão. Porque a promoção também excluiu o torcedor mais humilde. Porque o torcedor mais humilde não tem camisa oficial do Internacional, tem a camisa pirata, infelizmente, é verdade isso. Mas tu não pode alijar. E normalmente tem a 9 ou a 10, que são exatamente. definidores. Então, tudo isso tem um certo simbolismo. Então, mesmo na política, eu tenho que admitir o seguinte, o seu Limeira é muito competente, só que, a meu ver, ele está executando uma política equivocada. Ele tem como linha política a linha política de elitização do clube. Mas não é uma delimitação que deram a ele? Pois é, aí é que está. Ele executa bem a linha de atuação que talvez a cabeça da direção tenha dado para ele. Eu, na minha visão, acho que nós precisamos de alguém inteligente como ele, criativo, mas que pense também naqueles que estão sendo excluídos, que fizeram a história. Tem uma coisa também aquilo, né? Se fosse só a camisa, né, com o nome do Falcão, mas é que a camisa 5 recentemente não traz boas recordações também para o público. Tá de sacanagem, né? Então talvez se não tivesse o número, se não tivesse o número, né, a promoção fosse alcançasse um resultado mais. Tem que usar 6 ou 7, que é dueto da campeonato ano que vem. Né? Não, mas as músicas até que o doutor aqui nos referiu do Inter durante principalmente o intervalo das partidas, até tocaram no Grenal e no jogo contra o Palmeiras, só que mais no final das partidas, até para, como o Inter perdeu os 2 jogos, tanto para o Grêmio quanto para o Palmeiras, eles colocaram essas músicas a todo volume, até para abafar a no festa da torcida dos adversários. Agora no intervalo ele podia tocar a música, vamos inteiro, bota as músicas do incentiva a torcida. Claro, mas eu me criei em estádio de futebol, ora vamos, né, Thiago? Mas tu tem razão, eu não me lembro agora quando é que foi a última vez que foi tocado o hino do Grêmio na Arena. Bom, lá no Internacional isso toca, o hino internacional é tocado. Só falta isso, só falta não tocar o hino internacional aí. Sabe, não é uma coisa natural como antes. Antes era o seguinte, assim, parece que é um ritual todo nos tempos do né? Olímpico, lá, terminava o primeiro tempo, já entrava o hino do Grêmio. E faz parte do patrimônio do Grêmio. Mas aí tem um outro lado que nós estamos fazendo uma crítica, até porque é uma questão que carece de informações. Um debate... Mas daqui a pouco, isso pode ser algo vetado no protocolo da CBF. Não, que é um protocolo que exige a música. Música que a alegoria do clube não tem no intervalo do jogo. É um protocolo que exige uma determinada música na entrada das equipes, que exige todo um regramento. Vamos combinar que a CBF é um símbolo da incompetência. Vamos combinar. O futebol brasileiro está precisando ser repensado. Inclusive por aí, né? Inclusive por aí. Porque, na verdade, o que a CBF tem feito permanentemente nos últimos anos é desconstituir os clubes de futebol. Os clubes que fizeram a grandeza do futebol brasileiro estão sendo
permanentemente prejudicados pela própria CBF. O espetáculo do Campeonato Brasileiro agora fica esmaecido por 6 rodadas, porque os grandes clubes, cada um empresta 2 ou 3 jogadores para a Seleção Brasileira Olímpica. E o Campeonato Brasileiro se desenvolve ao mesmo tempo. E isso é um desserviço. Pô. Não é possível que não haja organização no futebol brasileiro. Então nós levamos 5 meses do calendário para jogar Campeonato Gaúcho. Então o máximo que nós conseguimos carregar para o Campeonato Gaúcho, 10, 15 mil pessoas num jogo de futebol. E o Campeonato Brasileiro começa em maio, no meio do inverno aqui para nós no sul, né? E aí é que tá. Nós levamos, aí nós temos que empilhar datas, porque tem a Copa Brasil, tem outras competições, a Copa Libertadores da América, e 5 meses nós ficamos jogando com todo o respeito que mereçam os clubes do interior do estado, mas nós estamos num ambiente altamente profissional. Não é possível. O Campeonato Gaúcho poderia se resolver em fevereiro, março, no máximo começo de abril, e está resolvido. Mas começa a desenhar para isso, né? Devia ser disputado domingo a domingo para permitir que houvesse as datas da FIFA, como todos os países têm, e no meio destas datas também tem as Copas que eles fazem na Alemanha, na Europa, etc. Mas mas aí tem o seguinte, ano que vem, em 2017, nós teremos paralisações do Campeonato Brasileiro por 3 vezes, se eu não me engano, até por jogos da seleção nas eliminatórias para a Copa da Rússia. Isso já está definido, só divulgado no calendário do futebol brasileiro. Só faltava jogar o Campeonato Brasileiro. Mas até o ano passado jogava, né? Até isso já aconteceu. A barbaridade já aconteceu. É que tem muita gente que hoje trabalha no futebol, Krebs. Não é o nosso caso aqui. Eu não fui ainda dirigente por dentro, fui apenas até hoje conselheiro e ativo dentro do Internacional. Mas tem gente que hoje está no futebol que não gosta do futebol. Essa é a impressão que eu tenho, sabe? Tem gente que hoje é profissional do futebol e não gosta do futebol. Ou seja, não tem prazer de ver um jogo de futebol, não tem prazer que nós temos de torcer. Eu tenho prazer de ir um jogo internacional, tenho prazer, embora às vezes eu sofra, é natural, mas aquilo para mim faz parte da minha rotina, da minha vida. Eu faço 55 anos que eu frequento, eu comecei lá nos Eucaliptos. Eu tenho a minha lembrança de guri do primeiro jogo que eu fui lá, Inter e Flamengo de Caxias, era o Flamengo, que depois foi juntado com Juventude, criaram a Caxias, se desmembraram e o Caxias continuou. Flamengo, eu tenho essa lembrança de guri. A gente tem um exemplo esse ano, que é o seguinte, o Grêmio esse ano ele vai passar por 3 processos eleitorais. Tá? E um deles é a renovação de 50% do Conselho Deliberativo, que ocorre aí daqui a 60 dias. Aí. Enfim, no final de setembro, né? No final de setembro. Né? O que acontece? Né? Quando tu vê assim, a mobilização do cenário político, tu é surpreendido assim, com o pleito, né, de candidatos a serem conselheiros que querem entrar no clube, né? Não, querem entrar no clube através do Conselho Deliberativo. Quer dizer, cara, olha aqui, ó, eu trabalhei, sei lá, uma década, tá, a política tem para que ser oportunizado, que eu tivesse a oportunidade, a honra de concorrer ao Conselho Deliberativo. Não, hoje os caras só querem saber de ajudar. E olha que tem muito notável que entra em chapa e não aparece durante 6 anos em uma reunião do Conselho Deliberativo. Ah, porque é notável, então esse cara vai nos ajudar politicamente. Que ajudar politicamente, coisa alguma. As pessoas querem entrar hoje no clube de futebol para pegar a carteirinha, tá, e para botar no currículo que é conselheiro. Agora, eu acho assim, vou dizer uma coisa, claro. Krebs. O Internacional e o Grêmio são rigorosos adversários, rivais, antagonistas. Mas tem coisas que nós devíamos estar unidos em prol do futebol. E eu vejo, às vezes, a dificuldade disso acontecer. Eu vejo nesse episódio, assim, da questão da televisão. No passado, o que aconteceu, lamentavelmente, foi o Grêmio o primeiro que desconstituiu o Clube dos 13. E cujo presidente era um símbolo do Grêmio, que era o Dr. Fernando Fábio Koff, que é uma pessoa da melhor qualidade que eu conheço, colega de profissão, magistrado, cujos títulos maiores e a grandeza do Grêmio está muito ligada à figura do Fábio Koff. Sem dúvida. Então, primeiro a questionar o Fábio Koff e tirar o tapete do Fábio Koff foi o Grêmio. Então, vê bem, e hoje agora estou vendo lá o episódio internacional. Até nesse plano, eu tenho até simpatia com a ideia do Internacional de ter fechado com uma alternativa. Agora, não sei se esse foi o melhor ou não o negócio. E eu fico, assim, muito curioso
por que o Internacional e o Grêmio foram para pontas diferentes? O que aconteceu? Será que alguém quis tirar vantagem? Quem sabe, né, a gente consiga integrar esses interesses, assim, que isso aí só fortalece. Tem coisas que são comuns. Né, com a criação das ligas. Eu e a seriedade do futebol. Eu fiquei extremamente satisfeito ontem, quando eu vi a criação da Liga Sul-Americana agora. O presidente Romildo O presidente Romildo é um dos vice-presidentes, então estamos sendo protagonistas nisso. Não naquela coisa assim. O presidente Romildo tem saído muito bem, a impressão que a gente tem é muito boa. Vamos criar um poder paralelo. Não é isso. Né? Vamos criar uma forma de integrar os clubes e fazer com que as entidades que mandam no futebol hoje estejam voltadas para os interesses institucionais, para os interesses dos seus filiados, dos clubes. E também uma forma de combater a Conmebol. Porque hoje o que a gente vê é uma confederação rica, milionária, envolvida em escândalos de todo mundo, e os clubes cada vez mais pobres. Ninguém sabe das receitas, ninguém sabe da divisão de nada. A experiência que eu tenho, que eu vejo cada vez mais participando do futebol, gente que não gosta do futebol. E eu digo em todos os ramos. Ou seja, o sujeito está ali porque ele quer um negócio. Ele está interessado num negócio. Hoje o futebol é também profissional. Negócios terão que ser feitos. Eu não sou ingênuo aqui a ponto de achar que nós não vamos ter que fazer negócio. O Internacional vai ter que fazer negócio, evidentemente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o futebol ficaria muito melhor se ele estivesse na mão de quem gosta. Gosta. Então esses dirigentes da CBF passam para mim a ideia de que eles não sabem nem como se joga um futebol. Não. Acho que nunca devem ter jogado futebol. Isso aí cria um fenômeno que a gente observa cada vez mais, de que as pessoas assim que historicamente estavam mais integradas do ponto de vista emocional, afetivo, com o clube, e as pessoas sérias cada vez mais se afastam disso. Bom, eu disse para um amigo meu que eu acho que o futebol está precisando de um choque tipo Lava Jato. Precisava. Fazer uma limpeza mesmo, porque na verdade é o seguinte, esse é um meio que ainda não se abriu. A transparência no futebol precisa ser verdadeira. Eu digo transparência. Aliás, hoje o futebol é um braço, também da política, da política partidária. Ele passa a se tornar um braço da política partidária. Nós estamos imitando, infelizmente. Agora o torcedor do Grêmio, torcedor do Internacional, o torcedor dos grandes clubes tem que estar atento a isso. Tem que estar atento a essa interferência de negócio, de interesses partidários, de interesses pessoais. Que não são os do clube. Né, que tentam se aproximar com aquele discurso, né, de que não está ligado a nada, não gosta de política de clube, não gosta de grupo político e tal. O que eles querem? Projeto de poder, evidente. E eu vou mais longe, viu? Uma discussão não se fez dentro do Internacional ainda, que é sobre a profissionalização dos dirigentes. E isso é uma coisa que está caindo de maduro, tem que ser discutido. Eu não tenho convicção, mas eu imagino que transparência para mim, sabe, Krebs? Tudo que eu vivi na minha vida pública como magistrado, mas a transparência é algo que veio para ficar em todos os setores da vida, política. E o futebol parece que é um mundo à parte. Então as coisas assim, não pode falar do futebol porque lá é uma redoma de vidro que não entra. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Eu faço a seguinte indagação para ti. Hoje, pela estrutura, como funciona o futebol, o dirigente de futebol, por certo, ou ele é rico ou aposentado. Do contrário, como é que vai sair? Porque ou é profissional. O vice de futebol de qualquer clube grande, é o chinelo atrás do negócio. Exatamente. Aí é que eu queria chegar. Isso para mim é transparência. Nós temos que claramente discutir isso. Porque se nós queremos clubes competitivos e profissionais, nós temos que ser claros. Se o presidente internacional vai receber uma ajuda de custo, tem que se discutir isso, o representante do Grêmio, para ficar lá 8 horas por dia, ou 10 horas por dia, ou 12 horas por dia. Porque, do contrário, o cara diz assim, eu fico 12 horas por dia à disposição do clube e não ganho nada por isso. Mas, olha, isso não se completa. Alguns anos atrás, eu encaminhei um projeto ao Conselho Deliberativo do Grêmio da exigência da ficha limpa. Mas tem que discutir isso, né? Debater. Para o conselheiro e para o dirigente.
Sabe quanto tempo levou para ser aprovado esse projeto? 4 anos. Sabe por quê? Porque o presidente do conselho, na época, me disse o seguinte: Evandro, vamos deixar isso para a próxima eleição pelo seguinte... O nosso candidato tá mal. Se nós colocarmos a ficha limpa hoje, metade do conselho vai ter que sair fora. Não, mas a última eleição internacional deu um baita de um bafafá. O doutor Roberto Sigma pediu também a questão da ficha limpa. Porque ele disse que queria a certidão negativa de todos os candidatos a ficha limpa. É a ficha limpa. Isso se chama, na minha visão, transparência. Que na minha visão é verdade. Transparência não é tu botar o número que tu quer ali no site do Internacional, bonitinho, ou do Grêmio, tá, papapá. Mas eu quero saber da verdade. O senhor concorda, então, com a denominação de que o portal da transparência do Inter, dito por muitos conselheiros, seria o portal biquíni? Que mostra tudo menos o essencial. Eu não vou chegar tanto. Estão faltando com a verdade? Não é que estejam faltando com a verdade. Eu acho que não é nem o portal Não é biquíni. Isso que eu quero dizer, é o portal Marcelo. maior. Para entender o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais real é a nossa transparência, mais ela se aproxima da vida, entendeu? O que eu quero dizer para ti é o seguinte: se eu vou exigir do sujeito que ele fique 10 horas por dia no Internacional, eu não imagino que ele vai trabalhar de graça, por mais apaixonado que ele seja no Internacional. E aí o que acontece hoje no Estatuto Internacional? Qualquer conselheiro que vier, porventura, a ser profissional do clube, ele tem que sair do clube. Por que isso é assim? E no Grêmio parece que também é igual. Por que é? Porque nós temos um falso amadorismo, que é isso? Mas sabe qual é a diferença aqui? É assim, ó, a operação, ela tem que ser profissionalizada. Né? Agora, o controle, o comando, a gestão tem que ser institucional. E tem que isso não pode entregar, isso não pode terceirizar. Claro, exatamente, é aí que está. Mas a questão é a seguinte, Krebs, eu volto, que isso tem que ser discutido e de forma a gente ter convicção a respeito das coisas. Pior é transformar os clubes em empresa. Eu sempre fui contra o modelo empresarial. Porque se for assim, nós vamos acabar sendo vendidos, né? E aí lá na Europa é assim. E aí nós vamos acabar tendo sempre um dono. Exatamente. Vai ter o dono do Internacional, dono do Grêmio. Então, na verdade, está faltando isso. Esse debate tem que ser franco, maduro, para que a gente possa realmente encontrar um modelo em que a gente diga assim, olha, está aí, o resultado é esse. Né? A verdade é que o futebol brasileiro perdeu competitividade porque os clubes perderam competitividade. Os clubes não se prepararam para a mudança que houve. Hoje um amigo meu que é da área de educação física diz assim, olha, futebol brasileiro e futebol sul-americano, se você for controlar aquele pique que o jogador dá, tem aquele pique que ele dá, que é como é que se chama? A arrancada, aquela, que faz o tiro, né? Tiro. Então eles contam assim, lá no futebol europeu eles fazem isso 10 vezes em 5 minutos. Então eu estou falando assim, não sei se é esse. E no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, isso é 6, 7 vezes. Ou seja, o ritmo de jogo o ritmo é menor já. É totalmente diferente. Ou seja, eles estão muito à frente. Por isso que não dá para competir. Não é só a diferença dos jogadores. Na época do Foguinho, o Foguinho dava o tiro fazendo os jogadores subirem a arquibancada. Foi uma grande revolução no momento. Subirem a arquibancada. Claro. Aí depois tu botava nos planos, no plano esses caras corriam feito um cara. Claro, mas na época foi uma grande inovação. Claro. O futebol brasileiro e o futebol sul-americano serviu de modelo para os europeus muitos anos. Agora inverteu a lógica, né? Porque, na verdade, os grandes profissionais estão lá. Eles têm investido não só em jogadores, mas também em técnica, em ciência. Então, nós temos que ver o seguinte, se tu assistir uma partida dos anos 70, era plasticamente muito bonita, mas parece hoje uma valsa, perto do ritmo que é um futebol. Hoje é muito mais competitivo, né? Muito mais rápido, muito mais veloz. Agora, se tu analisar um jogo bota um jogo da Libertadores da América e bota um da Champions League, para tu ver a diferença. Não, do brasileiro e da Diferença de velocidade, diferença de qualidade, diferença de tudo. Até o grande Otacílio Gonçalves, do Chapinha, ele tem uma frase que corrobora tudo que o doutor Aquino está dizendo. Hoje não se joga mais futebol, hoje se corre futebol. É uma frase que eu entendo como perfeita do Chapinha. Até, hoje uma das principais características que um time de futebol tem que ter é velocidade, né? Sem a parte física, ninguém vai longe no futebol. Falando em futebol, tem bola rolando nesse momento. Pela Copa do Brasil, o Juventude está empatando com o Paysandu por 0-0. Primeiro jogo dessa terceira fase da Copa do Brasil. As equipes que avançarem nesta fase
vão para aquele sorteio que aí participam também os clubes da Libertadores e aí a sequência de toda a Copa do Brasil. Repassar os principais destaques de hoje. Nico Lopes foi apresentado há pouco na sala de conferências do estádio Beira-Rio. O contrato dele será de 4 anos com o Internacional. Ele vai vestir a camisa 7 do Colorado. O vice-futebol Carlos Pellegrini afirmou que o Nico Lopes vem treinando normalmente, realizou pré-temporada, inclusive no Uruguai, e pode atuar quando tiver o seu nome publicado no BID. Ele já teve a sua situação no TMS, que é o sistema da FIFA, regularizada. Agora depende apenas da documentação que envolve o visto de trabalho no Brasil e depois a emissão da carteira de trabalho para que ele possua condições de atuar no futebol brasileiro. A expectativa é que ele faça a estreia contra o Corinthians no dia 31 desse mês no Beira-Rio. Danilo Fernandes é a grande novidade do treinamento de hoje, voltou a trabalhar normalmente e a tendência é que esteja à disposição no final de semana contra a Ponte Preta. É uma grande notícia para os colorados, porque essa fase ruim foi boa parte sem o Danilo. Do Nico Lopes, né? Eu quero dizer o seguinte, pode até não dar certo, mas eu tenho que elogiar. Esse é o tipo de contratação que eu esperava da direção internacional. Qual foi a principal contratação dessa janela? A do Nico Lopes no Inter ou a do Diego no Flamengo? Eu vou dizer aqui, o Internacional fez a melhor contratação porque ele contratou um jogador de futuro que tem qualidade, mais jovem, né? Muito potencial. O outro trouxe um jogador veterano que não sei se não vinha jogando e não sei. Vão enterrar um monte de dinheiro o Flamengo lá e não sei se o cara vai jogar. Porque há algum tempo ele já não joga, estava na Turquia. Mas o Flamengo se preparou também, né, para fazer esse investimento. Mas é a mesma coisa que aquela ilusão quando o Internacional trouxe Forlan, fizeram aquela onda, papapá, e o Forlan não jogou nunca. Gastaram um monte de dinheiro. Esta contratação é irretocável. Porque tu pode dizer o seguinte, não deu certo, mas todo mundo dizia que tinha que fazer. Então eu não vou ser hipócrita aqui, eu quero, e o elogio tem que ser feito. Muito bem feita a contratação. E essa gozação aí do ônibus, por favor, né? Eu até gostei, tá bom. Ele é do Internacional. É do povo. É do povo. É do povo. Tá certo. A defesa no treinamento do Internacional hoje foi formada por Fabinho, Paulão, Hernando e Jefferson. E o Bob foi o primeiro volante, o Falcão fazendo alguns desenhos, já que o William e o Dourado estão fora por conta dos Jogos Olímpicos, a preparação da seleção brasileira. No Grêmio, o Kahneman vai passar por um período de recondicionamento físico, até porque ele vinha um período sem atuar, não há prazo para que ele faça a sua estreia no Tricolor. O Bolanhos deve ser titular na partida contra o São Paulo, a expectativa é de que ele receba uma sequência de jogos como titular, já que o Luan está na seleção olímpica, assim como o Wallace, e aí não tem aquela dúvida de tira o Douglas, não tira o Douglas, porque já falta uma peça. Eu posso dar mais uma dica para a direção? Fecha todas, e aí nós vamos pro jogo. Só falta trazer o Montoya. Traz o Montoya. Mas lá, agora não dá mais, né? Não, ele é da Europa, mas aqui da América do Sul acho que pode, né? Não, a janela do futebol internacional. Nenhum. Só se ele rescindir o seu contrato. Mas o Montoya era o cara. Eu disse aqui, era o Montoya e o Nico Lopes, eram os dois. Não precisa trazer mais ninguém. O Inter não precisa de lateral esquerdo também? Fazer uma seleção aí agora contra nós. Mas dinheiro não é problema. Ao invés de trazer 10 jogadores, tinha que trazer 2. O goleiro ele já tinha contratado, ele não precisava trazer 10, ele tinha que trazer 2. Mas acho que além de um meia e também de um zagueiro, que eu acho que o Inter precisa, lateral esquerdo também, eu acho que é uma posição muito carente no grupo. Certo, Marcelo, mas ele não vai conseguir trazer todos. A gente não, eu acho que a lógica do futebol é o seguinte, se eu tivesse algum poder em relação à direção do Internacional, eu faria toda espécie de investimento na base. E investiria na base. Jogadores ali que a gente deixa os caras jogar na base e vamos ver o que vai dar. Eles vão subir no futuro. Aí ele pode fazer aposta. Agora, para trazer para o time de cima, tu não tem que trazer 10, 15, tu tem 2 ou 3. E nós precisamos 4 ou 5 jogadores. Tu não vai conseguir trazer 4 contratações do naipe dessa. Mas traz 2, então. No ano que vem, tu completa com mais um. Mas o Ariel não é desse naipe? Não vou responder. Ué? Tu sabe que não é, né? Não sei, mas fizeram tanto esforço para trazer o Ariel. Mas eu acho assim, o Ariel é o tipo da contratação, não vou invalidar o jogador que está com a camiseta internacional. Eu torço que dê certo. Mas sobre a contratação desse tipo, eu acho que na base eu tenho jogador igual ou melhor. O Bruno Baio é do mesmo estilo. Mesmo estilo. Só que também tem uma coisa, né? O Ariel para trazer, eu não estou invalidando, o jogador está com a camiseta internacional, eu quero que dê certo. Mas o Fernando Bob, o Fabinho e qual é o outro que vai jogar? O Anselmo. Vai jogar domingo. São 3 jogadores médios, bons jogadores, podem até compor, mas eu acho que eu tenho na base, eu devo ter na base alguém parecido.
Ou talvez melhor. Mas o Anselmo, até Ou um pouquinho inferior, mas aí eu digo assim, eu vou gastar o meu cartucho trazendo o Nico Lopes. O Anselmo Eu vou até gastar o meu cartucho trazendo o Montoya. Pois é, o Anselmo até, que vai fazer a dupla de volantes com o Fernando Bob domingo contra a Ponte Preta, ele até foi muito elogiado agora nessa semana de treinamentos do Inter, até porque quando ele chegou no Inter, ele já estreou contra o São Paulo, no Morumbi. Eu compreendo. E aí, eu não estou dizendo que ele é mau jogador, Marcelo, eu estou dizendo que a filosofia de contratação de um clube grande, na minha visão, é investimento em aposta na base. Não pode trazer o nota 6. Vou te dar um exemplo, tá? Não sei se tu concorda também. Vou te dar um exemplo. O Internacional foi lá no Joinville e trouxe o Anselmo. Tá? Ontem o Joinville estava jogando contra o Goiás, eu assisti parte do jogo, ganhou 2-1, está sendo treinado pelo Lisca. Sabe quem é que o Lisca levou para lá para substituir Bertotto. o Anselmo? E foi um dos melhores jogadores em campo ontem? Bertotto. Estou dizendo, talvez o Bertotto faça igual. que fez uma grande dupla de E não volantes na sairia um base tostão com pro o clube. Rodrigo Dourado, né? Não sairia um tostão pro clube que foi formado aqui na base. Jogou muita bola ontem. Agora eu não sei, porque eu acho que isso aí que eu estou dizendo não é novidade, né? Mas as coisas se repetem. Pois é, aí, pegando essa linha antes de finalizar os destaques do Grêmio, e o Lomba, que veio sabendo que a reserva não se poderia ter um reserva da Mesma base? coisa. Mas talvez nesse momento, acho que aí era uma situação de. Eu até compreendo. Na verdade, eu acho que o Jackson não falhou em nenhum dos 3 Claro gols que do jogo não, contra o claro Botafogo. que não. Pelo Tem- contrário. Mas parece que não foi isso. Eu não sei por que o rapaz foi retirado. E outra, Não, crucificado os por um 3 jogo. gols, os 3 gols que o Botafogo O fez Muriel no a Inter, gente sabia, a bolas gente conhecia. indefensáveis. O Muriel a gente conhecia. Nada contra o Muriel. É um bom goleiro. Vai dar certo lá onde ele foi. Mas no Internacional parece que pesou a camisa. Especialmente depois que o irmão dele tomou a titularidade dele. Pode ser. É a cobrança que veio por ser da O família. irmão dele é diferente, né? Finalizando só os destaques do Grêmio, Alberto Guerra, vice de futebol, diz que o problema particular do Bolanhos está superado e ele não tem nenhuma proposta para deixar o clube, até porque surgiu essa especulação muito forte quando ele não foi a Recife. O Guerra afirmou também que o Grêmio recebeu sim uma sondagem do Zenit pelo Juliano e muitos telespectadores mandam mensagem pedindo que o Grêmio venda o Juliano, porque não é um jogador com custo-benefício adequado para o Grêmio. A gente vai falar sobre isso Bom jogador, depois. hein, Como Oi? a torcida do Grêmio está exigente. Olha, Tá. é sinal dos tempos. O Juliano, Foi o melhor da América em Juliano 2010. foi um belo jogador no Internacional. Mas a relação custo-benefício é complicado. O Krebs vai falar sobre Bom, isso. mas aí é outro problema, É. né? O quanto está ganhando. O Juliano foi um bom jogador no Inter, como coadjuvante. Nunca foi protagonista de nenhum time. O Celso Roth não botou ele lá contra o Mazembe. Ele não botou o Oscar, não botou o Juliano. Não, mas quem joga mais, o Oscar ou o Juliano? Hein? Não botou o Juliano, não botou o Oscar, não botou o Damião. Mas- o Damião. mas o Ele Juliano era do quer dizer, Alessandro. E aí foi aquilo que a gente viu, né? Porra, mas ele era um jogador que tinha que jogar, Marcelo, vamos combinar. Nós não tínhamos coisa melhor que ele. Não, Ele é mas um aquele- jogador. Ele é um jogador de qualidade. Olha, no nível do futebol brasileiro, o Juliano é um nível ótimo. Não, ele é bom E jogador. o não tô futebol dizendo brasileiro isso, hoje está mas não- nivelado aqui, ó. Bem Vamos por baixo. combinar. E o Juliano, o Grêmio vai sentir falta dele quando ele for embora. Tomara que saia. Mas eu vou querer saber do Evandro Krebs se vai sentir tanta falta mesmo, porque a torcida do Grêmio pega no pé, às mas vai vezes, sentir falta. do Juliano por conta de algumas oscilações de atuações dele. Também quero a sua opinião. Você que A está em torcida casa. do Grêmio não gosta do Luan. A torcida do Grêmio gosta do cara que dá carrinho e... Isso aí Pega no pé. Isso é típico do Grêmio. O Grêmio Internacional tem cultura diferente. isso aí é meia dúzia de colorado que vai assistir o jogo lá e fica Mas vai banhando dizer que ele não lá. é Mas verdade. até- Eu tenho uns amigos gremistas, cara, porque o Luan... Mas o Luan é o melhor jogador que tem no futebol. Ele e o Valdívia são os dois jogadores diferentes que tem no futebol gaúcho hoje. E talvez esse menino que o Internacional trouxe do Uruguai, que eu quero ver. Mas o Valdívia e o Luan, para mim, são os dois jogadores diferentes do futebol gaúcho. Só que o Valdívia estava fora de jogo. E o Luan estava jogando. Então isso é uma diferença. Mas no meu entendimento, o principal jogador, principalmente do meio-campo do Grêmio, é o Douglas. Mas o se Douglas tá é um ruim veterano. com o Douglas, Mas o Douglas é um pior sem ele. veterano. O Douglas é um veterano que o Roger fez no esquema para ele jogar. No Grenal ele era o centroavante do Grêmio. É impressionante. Ele marcava a saída de bola e ele ficava só numa zona morta esperando a bola chegar nele. Porque até ele, fisicamente, tu olha para ele, esse cara não pode jogar bola. Eu olhava assim. Mas, no entanto, ele jogava a bolinha dele. Por quê? Porque ele foi, o time do Grêmio foi projetado e planejado para ele jogar.
E nesse aspecto, o treinador do Grêmio está sendo muito E no inteligente. domingo eu estou curioso para ver o Bolanhos, que vai ser titular, vai jogar no lugar do Luan, que está na seleção olímpica, depois de toda essa celeuma que passou, esse problema particular que ele teve. Estou muito curioso para ver a atuação dele contra o São Paulo. Sauzano, para mim, Tá na reserva, o Bolanhos é a grande contratação dessa janela. Porque não saiu e agora vai, de fato, estrear no Grêmio. O Bolanhos Para o Grêmio, a grande contratação dessa janela é a permanência do Bolanhos. O Bolanhos Ele não estreou ainda, agora ele vai poder jogar. Mas tu concorda comigo? Vai poder ter Bolanhos sequência, né? E o Nico Lopes são contratações parecidas. Sim, E esse tipo de contratação que tem que vir. Ele pode não dar certo, mas ninguém pode criticar a direção do Internacional ou do Grêmio por trazer esse tipo de jogador. Até porque Aí seria oportunismo. todo mundo concorda com isso. Agora a gente vai pro intervalo comercial. E na sequência também a sua opinião, você que está em casa pelo WhatsApp e pelo Twitter, participando do nosso debate aqui no Cadeira Cativa. A gente já volta. É. 8h34 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Um recado para você. Se o intervalo vai pro ar, né? Bate-papo do intervalo. Um dia a gente vai transmitir pelo Periscope e a gente leva tudo isso pro ar. Agora no ar para você a dica da Capemisa Seguradora. Marque um golaço com os seus funcionários e faça um seguro de vida e acidentes pessoais da Capemisa. A seguradora é especialista em vida. Os planos são flexíveis e os seguros de assistência são adequados para o seu negócio. Essa joga no seu time. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Mais detalhes em capemisa.com.br. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis está também no bairro Tristeza. Todo mundo sabe, é o principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência do serviço prestado, fazendo com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. centraldeimóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios e vendas, agora também na Venceslau Escobar, 1786, e o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Eu disse Central de Imóveis. Fábrica Fantástica Brindes. Doutor Aquino já levou o seu brinde, o seu squeeze personalizado do Cadeira Cativa. Brinde é a propaganda inteligente. Conte com o suporte da Fábrica Fantástica para personalizar centenas de produtos para a sua empresa. Canetas, pastas, bolsas, mochilas, copos personalizados, presentes especiais. Agendas 2017 já com preço especial. Você pode solicitar um orçamento através do site fabricafantastica.com.br. Acesse e conheça a variedade de brindes e já solicite online o seu orçamento. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Tem o melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Ninguém quer contar ou precisar desse serviço, mas na hora complicada você tem a melhor compreensão da sua situação. Informe-se sobre qual a melhor maneira de pagar, a sua maneira. Telefone 24 horas, 3222 1265. A Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio e mais de 40 anos de credibilidade de serviços prestados à sociedade. Supermercado Ofertão, onde o Krebs faz as compras no final de semana. O Ofertão é sempre a melhor opção. Carnes selecionadas com qualidade e preço justo. Supermercado Ofertão tem a melhor carne assada de Canoas. Todos os sábados, domingos e feriados. Na Rua Bolívia, 1152, bem próximo aqui ao Hospital Universitário da Ubra. No Ofertão, a entrega do rancho é gratuita em Canoas para as compras acima de R$100. Informações sobre a entrega ou reservas do churrasco por final de semana, 3478-3775. Clínica Erectus, como diz o Dr. José Aquino Flores de Camargo, isso é para quem gosta, não para quem precisa. Especializado no tratamento das disfunções sexuais, ejaculação precoce, disfunção erétil e tratamento para quem já tem prótese peniana. Conheça os nossos tratamentos sem medicamentos e sem contraindicações. 98% de satisfação. O telefone está aí na tela, 33336187. Você liga e agenda a sua consulta com a doutora Dornelles, tem certificação internacional. Clínica Erectus, 33336187. Dizem aqui nos corredores da Ubra TV que um dos motivos das férias do REC é para ele fazer o tratamento, que ele já disse no ar que fará com a doutora Dornelles. Mas não é só para quem gosta, é quem gosta e quem precisa. Quem precisa para garantir a longevidade. Exatamente.
3333-6187, o telefone para agendar sua consulta. Você que está em casa, sabe aquela prestação complicada que todo mundo paga ou dia 5 ou dia 20 de aluguel? Isso é um dinheiro que a pessoa acaba perdendo porque vai para o dono do imóvel e você pode sair do aluguel com a construtora Tenda. Apartamentos, acreditem, com entradas a partir de R$ 99,00 e a documentação gratuita, com todo o suporte do Minha Casa Minha Vida 3, que é o programa do governo federal. O telefone está aí na tela. Ligue, converse com o pessoal da Tenda e obtenha a melhor situação para que você saia do aluguel. 4003-6286. 4003-6286. Você liga, conversa com o pessoal do atendimento, recebe muitas ofertas, não só em Porto Alegre, mas em toda a região metropolitana da construtora Tenda. 4003-6286. Pessoal participando pelo nosso WhatsApp, 9588-2374. O Décio de Porto Alegre. Maurício, avisa ao doutor Aquino que 2 tropeços seguidos do Inter, o Vitório Pífero demite o técnico. Ele já está com a corda no pescoço. É para tanto, doutor Aquino? Quem? O Falcão? Não, acho que não. Entrou agora, não tem como fazer isso. Eu acho que a corda não está no pescoço do treinador aí. No caso, para pensar assim, tem que estar na corda do pescoço do presidente. Acho que o presidente tem que ter sensatez. Agora ele vai ter que investir no que ele contratou, né? O Falcão precisa apoio da direção. O Falcão é um homem que, quando fala futebol, ele encanta a gente, porque ele fala ele entende. Com propriedade. Agora, eu não sei por que ele ainda não se completou. Embora ele tenha tido uma boa passagem, e tenha sido campeão gaúcho pelo Internacional, tenha tido uma boa passagem pelo Sport, foi campeão da Bahia pelo Bahia, ele ainda não se completou como treinador. Então, talvez esteja faltando um acompanhamento dirigente. Eu gostei quando vi a fotografia deles. O Falcão tirou a gravata e botou a abrigo e foi para o campo. Porque talvez uma das coisas que me passava assim, a ideia de que o Falcão era muito aristocrático. Muito teórico. Não, e eu acho que na linguagem, na aproximação com o jogador, tem que ser a linguagem. E ele é um jogador de futebol, né? Ele conhece a linguagem do meio. Eu acho que ele tem tudo para dar certo, né? Eu acho que talvez as experiências anteriores não tenham se completado. E agora talvez ele possa se completar. Agora, ele pegou o Internacional no pior momento. É um momento de crise, um momento em que nós não temos tempo para errar, ou seja, vai ter que acertar, né? Porque se não acertar, e isso não acertar logo, a situação que um clube grande, quando começa a descer a ladeira e aportar na segunda página da tabela, é complicado, é diferente de um clube pequeno. Que um clube pequeno na segunda página da tabela não é surpresa. Então ele está ali, está lutando e ele tem o apoio da torcida. Agora, um clube grande, quando cai para a segunda ponta, da segunda parte da tabela, a pressão é muito grande. Então é hora de apoio da direção e apoio de nós todos. Eu acho que nós temos. A política vem no seu tempo. Agora nós temos que fechar em torno do que está sendo feito, ajudar no que estiver ao nosso alcance. Porque eu acho que o momento internacional exige reflexão e exige que a gente saia dessa crise. Deixa eu só pegar esse gancho, aproveitar da política, para saber do Evandro Krebs como é que está a situação no Grêmio, porque como ele disse, tem uma eleição importante daqui a 60 dias, pouco mais do que isso, a eleição é no dia 24 de setembro, se não me falha a memória. Uma observação sobre Claro. a política do Grêmio. Eu quero fazer um elogio. A impressão que me passa o presidente do Grêmio é muito boa. Acho que ele é um homem que está qualificando o esporte, o futebol e na atuação, não só como pensando dirigente. no Grêmio, né? E digo isso porque eu vi assim algumas atitudes dele, inclusive nesse episódio aí da Santa Guas, que faz parte do folclore do futebol também, que as pessoas são muito... O futebol ficou muito chato. Esse negócio da patrola, diz que foram propor para ele que ele como dirigente não pode fazer isso. E ele disse assim, não, eu não vou aceitar. Sabe que ele me passa assim... E esquema do trator. E ele teve muitas oportunidades, porque ele teve situações em que ele teve situação de superioridade. Como no ano passado, naquele Grenal, que foi um desastre para nós. E ele sempre teve uma postura elegante. Então, eu quero muito ganhar do Grêmio, mas eu tenho que fazer o elogio. Quando tem coisas boas, que isso agrega ao futebol. Mas existe pelo menos pelo que a gente vê nos bastidores, um movimento para que existam pelo menos 3 chapas nessa eleição do Conselho. Seria uma da situação dos movimentos que apoiam o Romildo, uma de oposição, que aí junta uma série de movimentos que trabalham com outros pensamentos do clube, não oposição ao clube, mas ao que está sendo feito em algumas decisões da gestão, e tem uma chapa que se indica como a chapa de centro. É esse cenário que você vê mesmo, nessa chapa de centro se fala, inclusive, em nomes importantes da história do Grêmio, né?
Pois é, Maurício, isso aí ainda, esse quadro, assim, ele não está muito bem definido ainda, né? O que se sabe, evidentemente, é que terá uma chapa de oposição, e uma chapa de oposição forte, como sempre tem sido em todos os processos eleitorais do Grêmio, historicamente, né? Essas disputas, assim, elas são bastante acirradas, enfim, existe uma discussão muito intensa nessas questões políticas, então, certamente terá uma chapa muito bem estruturada de oposição. Dentro disso que o Aquino falou, dessa habilidade do presidente Romildo, isso tá se manifestando também, né, no momento em que todos os grupos que apoiaram a candidatura dele, né, que participam da gestão agora, não tiveram dificuldades para fazerem uma composição e estarem juntos nesse processo eleitoral. Isso demonstra uma habilidade política, né, uma capacidade de agregar, de integrar, enfim, né, isso, e nós estamos precisando disso nos deixa assim, bastante esperançosos, né, de que se faça uma discussão política de alto nível e que essa discussão ela sirva evidentemente para se buscar avanços, para se buscar melhorias, enfim, né, para que o clube dê sempre um passo à frente. Quanto a uma chapa de centrão, eu já ouvi também, né, que viria uma chapa de centrão, uma chapa de notáveis, uma chapa que não gosta de movimento político. É um movimento político que não gosta de movimento. É um movimento político que não gosta de movimento. Eu não consigo entender o seguinte, ó, tu não gosta de movimento político, aí tu traz políticos profissionais para montar uma chapa num processo político. Isso é política, né? O torcedor não é bobo, o associado não é bobo, ele está vendo o que está acontecendo. Tá? E essa questão assim de notáveis, eu já tinha comentado antes. Né? O ano que vem aqui, eu completo 30 anos de convivência de política de clube. Para mim, notáveis foram os soldados que o clube teve ao longo dessa história. Né? Porque aquela questão assim de que não, esse cara é um cara influente, esse cara é um grande empresário, esse aqui é um milionário, esse aqui tem um poder de negociação, de influência e tal. Aqui, ó, não participo de nenhuma reunião do clube, não contribuo em nada. E antes, há 30, 40, 50 anos atrás, os notáveis assinavam na esquerda, aqui, não lembra disso? Hoje não assinam mais nada. Mais nada. Se assinarem à esquerda, vão cobrar o juro mais alto do que o juro bancário ainda. Né? E se não pagarem eles naquele prazo que foi determinado, ameaçam de botar na justiça. Né? Como alguns políticos e alguns ex-atletas até, ao longo dessa história, fizeram. Né? Que se apresentam hoje para participar de um processo político, eu quero saber qual é a contribuição que vão fazer. Enquanto atletas, muitos jogadores fizeram uma grande contribuição dentro de campo. A partir do momento que eles saíram de campo, né, viraram as costas, que nem diz o outro assim, ó, viraram o coxo. Né? Então, eu quero saber que raio de contribuição é essa? Que centrão é esse? Centrão o quê? Centrão que busca o poder? Não, não é isso que o clube precisa. O clube precisa de soldado. Né? Não se conquista uma batalha só com general, com major, com capitão, tenente ou sargento. Quem conquista a batalha são os soldados. Aliás, isso é uma coisa que me orgulha muito, de fazer parte de um movimento político hoje composto de soldados dentro do clube. Os integrantes do multicampeão que fazem parte da gestão hoje e que estão atuando em praticamente todas as áreas do clube e que muita gente não sabe aqui, não sabe por quê? Porque não são os bacanas. Né? Não são os... Como é que é o termo aquele que nós usamos antes aí? Os notáveis. Não, são os soldados. Um clube não anda sem soldado. Não se vence uma batalha sem soldado. O clube precisa de soldado, e não de notável, não de político profissional. E é isso aí que o torcedor, que o associado do Grêmio, vai estar atento, vai estar de olhos abertos
para saber o seguinte, ó, quem vem por aí? Quem se apresenta? Não gostam de política? Trazem político, querem fazer política, Isso é política, são né? centrão, Mas isso é centrão de poder. Vamos ver. Vamos deixar as coisas andarem. Tem Olha, muita água para rolar. À medida Isso- que o quadro for se apresentando, né, a gente vai desmascarando, né, certas coisas assim que tentam enganar o torcedor ou associado do clube. Eu até faço um registro aqui. Ó. Eu sei que o presidente Fernando Miranda, ex-presidente internacional, ele é muito crítico e muitas vezes muito criticado. Mas eu quero fazer um resgate histórico e lembrar, na passagem dele, ele deu uma grande contribuição ao clube. Eu lembro que, na época, os clubes brasileiros falavam... A interpretação da lei dele. Não, isso aí foi importante, mas mais importante, falavam em parcerias. O Grêmio fez com a ISL, os outros clubes fizeram. E ele me convidou para fazer o discurso do aniversário do Internacional. E na linha do que eu sei que ele pensava, e também eu pensava na época, nós fizemos um discurso. Se não me falha, a festa foi na Sojipa. E o discurso que dizia, na época, até alguns acharam jocoso, disse assim que o Internacional tinha uma grande parceria para fazer, que não era com nenhuma desses grupos que se apresentavam. Era parceria com o seu associado. E que nós lançávamos ali, naquele momento, diz assim, uma ideia que seria 100 mil sócios no centenário do Internacional. Isso em 2000, que o Internacional devia ter 4 ou 5 mil sócios. Se tanto. E eu me lembro que, e até eu acho que se perguntar para o presidente Piffer, ele vai dizer que o primeiro que falou nisso, eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro que falei nisso, nessa ideia que parecia um negócio assim... Era impensável, inalcançável. Sabe qual é a maior receita que o Internacional tem hoje? É o quadro o seu social. quadro social. Então, notável na história do Internacional é a sua torcida e o seu quadro social. Notável uma torcida que, quando nós estamos lá quase sendo rebaixado, lota o Beira-Rio para nós ganhar do Palmeiras com gols 38 minutos de tempo. Esse é um clube grande. Esse é um clube que nunca caiu, porque a torcida trouxe ele no braço quando estava difícil. E essa torcida não pode ser esquecida. É essa minha indignação, às vezes, com essa elitização que o clube está sofrendo. Porque notável no Internacional, o Internacional tem grandes figuras, beneméritos, e entre eles, que eu não posso deixar de reconhecer, todos os ex-presidentes, pessoas que doaram o seu tempo e se dedicaram ao clube. Mas notável na história do Internacional se chama a torcida Esporte Clube Internacional e seu quadro social. Esse é notável. 8h51, a gente vai para o intervalo e já volta. De gente de volta no nosso Cadeira Cativa, recebendo Evandro Krebs, doutor José Aquino Flores de Camargo, também o Marcelo Salzano, nosso parceiro de todas as noites. Tem um recado interessante aqui do Ricardo e da Monique, que faz uma brincadeira com aquela questão do tiro, do preparo físico dos atletas. Eles mandaram o seguinte: referente ao treinamento físico, tiro, sugiro que venham fazer esse treinamento na Vila Cruzeiro, no Rubem Berto. Vai ter muito tiro em lomba para motivá-los a correr. Perfeito, capacidade de explosão dos jogadores vai estar lá. A criatividade é um negócio que eu vou dizer, se tu me permitir até dar fazer uma saudação, o pessoal da Longevitar Academia, lá da Tristeza, que esse pessoal que me falou dessa questão do eles tiro. Eles falaram do tiro. Eu sou um jogador de futebol até hoje, né? Guri de 60 anos. Na verdade, tiro em Porto Alegre é complicado. Na verdade, eu gostaria de ter jogado futebol ao lado do Valdomiro, mas não pude. A bolinha era curta, eu tive que estudar. Tem mais recados aqui. O Wagner de Sapucaia tá mandando uma mensagem aqui dizendo sobre misturar política com o clube, que é complicada, mas que ele pensa a longo prazo e concorda muito com essa questão dos soldados, enfim, que tem que se trabalhar mais no clube. Oi, concordo com a venda do Juliano. Para mim, o Lincoln rende muito mais, é mais barato. Adão da Lomba do Pinheiro, é por aí mas mesmo. Mas não é o que o Roger pensa, né? Até respondendo ao telespectador. O Roger sabe a importância do Juliano. Eu vou dizer o seguinte, assim, ó. Às vezes... Mas o custo é alto. Pode ser muito caro, é outra coisa. Olha aqui, ó. Eu não me esqueço uma vez, numa quarta-feira de noite de inverno, assim... aquela chuvinha, mas do tempo que a gente podia tomar um cunhaque lá nas sociais do Olímpico ainda. Não era tão chato. Tá? Eu tomando um cunhaquezinho no frio e tal, e tinha um cara na minha frente que dizia o seguinte, assim, ó, não joga nada,
não joga nada. Quando ele disse pela 10ª vez Quem não é joga, e ele estava falando do Renato, Puxa vida. tá? Do Renato, eu disse assim, olha aqui, ó, te larguei, tô indo embora para casa, tá? Cara, Olha aqui, ó, tu não é gremista, cara, tu não é gremista, mas fiz um rolo lá, não é possível. Então, assim, ó, de tempos em tempos, nós temos uma parcela da nossa torcida que, pela ansiedade, e eu digo assim em relação à torcida do Grêmio... Mas se tu perguntar, por essa ansiedade... O maior craque do Grêmio foi o Dinho, não foi o Renato. Pois é. Eu acho que foi o Renato, mas a maior parte da torcida do Grêmio acho que foi o Dinho. Mas, enfim, assim, ó, então tu fica Nada com contra o aquela... Dinho, foi um bom jogador. Tu fica com aquela ansiedade, assim, de botar faixa, aí o jogador perde um gol aqui, aí tu perde a paciência com ele. E é muito mais fácil tu perder a paciência com um jogador jovem, e isso dificulta que o jogador ele tenha aquela velocidade de evolução, muitas vezes. Hoje a gente vê um Luan, que é um jogador extraordinário, está se apresentando aí para o mundo da bola. Quando é que vocês vão vender esse rapaz? Nós temos aí um outro menino assim que ninguém quer o Luan. Que até um tempo atrás sofria também dessa impaciência da nossa torcida, que era o próprio Everton, né? Então, assim, ó, são jogadores que sofrem em função desse histórico de ansiedade. Eu até vou citar um jogador que até não se formou no Grêmio, enfim, mas que a torcida também pegava muito no pé, principalmente ali em 2010, 2011, o Jonas. O Jonas, todo jogo ele era vaiado. Isso aí. E a social, principalmente do Grêmio, pegava no pé dele. Hoje é um dos artilheiros da Europa. Vai ficar no Benfica mais uma temporada, enfim. Isso aí. Na temporada passada fez 32 gols, então... Agora, em Chegou a ser relação... taxado como o pior do mundo, né? Agora, em relação ao Juliano, olha, eu vejo assim, ó, para mim, o Juliano é um dos soldados do time do Grêmio. Agora, quando ele chegou, a torcida tinha a expectativa de que ele fosse ser o maestro do time. Não é essa a característica do Juliano. O Juliano é o jogador que primeiro faz a recomposição, é o cara que cobre a subida dos laterais, é o cara que está do lado do zagueiro, é um jogador extremamente importante. Olha, se o Grêmio não conseguir manter o Juliano, né, nós vamos ter que sair atrás, porque será um desfalque importante, né, para quem almeja buscar um título esse ano. Eu diria que o Juliano, Colorado vendo do Grêmio, é o Wallace, Juliano e Luan. Esses 3 jogadores são diferentes. E a torcida do Grêmio tem um paixão pelo Jeromel, né? Que é um perigo de gol nas 2 áreas. O Jeromel, para mim, não é nada melhor que o Agora, quem sabe, né? Quem sabe surja mais um jogador de meio de campo, que assim, ó, não é só sorte. Isso é consequência de um trabalho de base. Tá, o trabalho, de repente, trabalho da base do Grêmio, um trabalho campo, extraordinário, e começou a surgir um jogador atrás do outro aí do meio de campo. Né? Principalmente o Jailson, né? Uma das grandes novidades. Deixa eu só mandar um abraço pro Fernando e pro Felipe e pra Bruna pelo nascimento do Davi, que nasceu há poucos instantes aí em Porto Alegre, alegrando mais esse dia e mostrar pra você que tá aqui em casa, ó, presente do Dia dos Pais. O Davi não tem idade ainda pra comprar, mas você pode comprar pro seu pai esse tablet 9 polegadas, vem com o case que transforma ele em um notebook compacto com Android atualizado, apenas R$ 199,00 na classe A Informática General Vitorino 277. Uma grande opção para você presentear o seu pai no Dia dos Pais que está chegando. Já faltam 2, 3 semanas para o Dia dos Pais, então uma ótima opção de presente lá na General Vitorino 277. Muito obrigado, Evandro Krebs, Dr. José Aquino, Marcelo Salzano. Obrigado a você pela audiência. Amanhã, a partir das 7h45, tem mais. Boa noite.